pessoal, mais uma vez aqui no tricologia.guru, o nosso site tricologia.guru e o nosso Instagram tricologia.guru. Difícil, né, pessoal, de guardar? Vamos lá, pessoal, mas aí estamos mais uma vez, né, no nosso bate-papo aqui. Hoje eu tenho assim um assunto muito interessante, muito importante para ser discutido aqui com uma expert comportamental, e a gente vai trazer um pouco da questão cabelos, comportamento, saúde, epigenética, enfim, um tema complexo, né, muito abordado em tempos atuais, e de contrapartida nós vamos tentar trazer esse assunto, né, de uma forma menos técnica, entendeu? Onde seja possível, né, o entendimento aí de todos os ouvintes, né, do tricologia.guru. Eu estou aqui com a Edna Bertini. Por falar um pouquinho sobre ela, um currículo assim resumido, né, do que é, entendeu, essa mestra comportamental. Edna Bertini, ela é doutora e mestra em farmacologia pela USP, especialista em medicina comportamental pela Unifesp, graduada em farmácia e bioquímica pela USP, professora de bases fisiológicas do comportamento na Faculdade de Psicologia da PUC, professora de aspectos comportamentais nas práticas esportivas, PUC e COGEAI, e professora do curso de especialização em medicina comportamental nas disciplinas de neurociência e comportamento, psicofarmacologia da SENCO. Bom, gente, são tantas coisas aqui, mas eu quero fazer uma correção, porque quando eu falei da Edna, na entrevista, inclusive, se eu não me engano, eu estava com a Marta Merenciana, eu disse que ela era coordenadora de cosmetologia da Faculdade Oswaldo Cruz, e não é, ok? Ela, na verdade, ela está no curso de especialização em farmacologia clínica das Faculdades Oswaldo Cruz. Correto, Edna? Farmacologia. Farmacologia, Coordena não é? a farmacologia clínica. Muito bem. Então, Edna, muito obrigado, né, por ter aceitado o meu convite. Acho que eu não teria uma pessoa melhor, né, e mais bem informada na questão, né, do conhecimento humano, da saúde em um todo, né, em um ser humano, e do que isso ela pode trazer e refletir não só, né, nos cabelos, mas a questão comportamental, né, da epigenética, enfim, e de tudo aquilo que a gente pode, né, trazer de bom, né, para o nosso corpo e de ruim também. E aí, claro, né, destacando a questão da saúde e da saúde dos cabelos e as referências que nós temos dentro disso tudo. Então, assim, Edna, em primeiro lugar, eu quero que você dê um alô aí para os meus ouvintes, né? Boa noite a todos, é um prazer, Tom, estar aqui com você. Agradeço muito o convite, a oportunidade, né, de falar um pouquinho, na verdade, promover um diálogo, né? Isso, porque, na verdade, exatamente. aqui não é uma aula, Não. é apenas um diálogo, que a gente possa fazer uma reflexão a respeito do que é saúde, doença, enfim, estresse, todos esses fatores que impactam, né, nosso comportamento, a nossa vida diária. Então, eu estou aberta aqui a fazer esse bate-papo. Okay. E com muito prazer eu estou aqui à disposição. Vamos lá. Ok, então vamos lá, Edna. É o seguinte, na área da tricologia nós discutimos muito, né, a questão do cabelo de dentro para fora, né, porque se discute muito de fora para dentro,
né? E como que eu vou explicar isso melhor? Então é a loção, que para a queda, né? Aí a babosa, né? Então assim, muito se aplica, né, externamente e se pensa muito pouco, né, do que vem de dentro, né? E isso é muito importante, talvez não, é o mais importante, né? Porque nós não podemos pensar em tratar dos cabelos, né, ou de uma queda capilar sem saber o que está acontecendo dentro desse indivíduo, ok? E aí eu trago, né, a você a questão da epigenética. Então, como que você nos explicaria a questão de ter um cabelo saudável, consequentemente, né, a saúde também, porque o cabelo hoje ele tem, né, uma observância, né, inclusive na área médica, como um marcador de saúde, né? Então, assim, como é que você enxerga, né, esse marcador dentro de um conceito epigenético? Ou seja, como que eu posso ter o meu cabelo bonito e como que eu posso ter o meu cabelo feio dentro daquilo que eu faço com o meu corpo internamente? É muito interessante, então, quando você fala, né, de loção e etc., né, eu acho que todo mundo já teve essa experiência, né, da gente começar a achar que a pele não está bonita, o cabelo não está bonito, e aí a gente compra um monte de coisas para que isso se torne agradável, e a gente vê que muitas coisas não funcionam, né? Exatamente. Porque, na verdade, você está tocando num ponto muito importante, que é a integridade do ser. Nós não temos um cabelo como uma coisa externa, ele faz parte deste ser integral. Exatamente. E quando a gente nasce com um genoma, né, que veio lá, um código genético que nós herdamos dos pais. Mas uma coisa que a gente está estudando muito hoje, antigamente a gente pensava que isso era uma coisa muito determinista, a gente estudou até na escola, né? Sim, a genética determinista, né? Aquela genética que a gente estudava na escola, ela é perfeita para fenótipos como, por exemplo, previsão de cor de olho, de cabelo, estatura, tudo bem, ela está tudo certinha. Agora, quando a gente fala em comportamento, a gente está falando numa genética multifatorial, complexa, onde a gente sabe que este genoma, né, esse ser com este potencial genético, está inserido dentro de um ambiente, e a gente tem um impacto do ambiente. Então, o que a gente fala hoje é de expressão genética, certo, epigenética, epigenoma. Então, vamos fazer assim uma coisa, assim, um conceito bem simples. Imagina que o genoma, né, é um livro que você traz. Vamos fazer uma metáfora. Então, você nasce com o livro da vida, mas os capítulos que você vai ler desse livro dependem do ambiente, depende dos estímulos que você receber, de como você trata esse corpo. E isto começa já na barriga da mãe, já começa a nível intrauterino. A acontecer marcas epigenéticas. Então, essas marcas epigenéticas são o quê? O DNA, composto pelos genes, e esses genes têm um código onde vão ser feitas proteínas baseadas nesse código. Certo. Pois bem, esse modelo ele precisa ser copiado, né? Na duplicação ele precisa ser copiado. E então uma cromatina muito compactada é difícil de copiar o código. Imagina que você tivesse uma fita com vários códigos, né? Certo. E que você precisa copiar esse código. Pois bem, se a fita estiver aberta, eu te mostro o código, você copia facilmente. Certo. Se eu enovelo e prendo essa fita, certo, de modo que você não enxerga os códigos, você não pode copiar a receita de fazer uma proteína, quer dizer, o modo de fazer essa proteína. Então, isso a gente chama de silenciamento de gene, quando ele está fechadinho, ou expressão genética, quando ele está aberto.
Então, eu posso ter vindo, por exemplo, no meu código genético, eu posso ter visto, sei lá, se eu sou um homem, eu tenho já um código para calvície, Ok. tá? Eu tenho já isso. Mas eu ter a calvície ou não ter a calvície, ou a idade que eu vou ter essa calvície, vai depender dos fatores ambientais múltiplos, que envolve alimentação, o que eu penso, o que eu sinto, enfim, tudo que eu faço na minha vida está impactando nestas marcas epigenéticas que podem ser removidas ou adicionadas, silenciando ou expressando genes. Deu para compreender? Sim, deu. E quer dizer que, na verdade, nós podemos dizer então que a expressão do gene, ela pode ser do bem e ela pode ser do mal. Sim, claro. Vai depender daquilo que eu trouxer para mim em todos os âmbitos. Então, vamos lá. Quando você fala bem e mal, vamos posicionar melhor aí. Funcional ou disfuncional. Ok. Isso, né? Porque bem e que mal cabe, é uma coisa meio exatamente, esquisita. Sim. Funcional ou disfuncional. Eu posso, por exemplo, ter no meu código genético alguma coisa muito disfuncional, como, por exemplo, eu sou de uma família que veio de várias pessoas com câncer. Ok. Eu posso ter uma vulnerabilidade. Posso ou não. De repente eu adquiri este código lá no meu genoma. Certo. Agora, isto pode se abrir ou pode não se abrir. Vai depender muito de como eu lido do ponto de vista psíquico, do ponto de vista orgânico, como eu falei, do que eu como, como eu me alimento, como eu penso, dorme, como eu sinto, como eu você durmo, leva a tudo que eu vida. faço. Exatamente. Como é que E aí, por exemplo, essa calvície que dentro do meu código genético, ela estaria computada, por exemplo, não sei se eu posso usar o termo computado, tá? Aí você até me corrija se eu estiver equivocado. Se ela estivesse computada, por exemplo, acontecer com 25 anos, eu posso fazer com que isso aconteça antes, né? Ou seja, eu antecipe, né? Justamente essa anomália. Podemos colocar como anomália? Eu diria assim, pode. Eu acho que sim. Eu acho que você pode dizer assim que você tem aquilo no seu código, mas o seu estilo de vida vai determinar em que momento isso vai ocorrer? A sua característica física e fisiológica. Porque nós temos grandes sistemas gerenciadores. Então, nós temos o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema imunológico, que antigamente a gente pensava que não tinha vínculo, mas eles têm um vínculo. Eles conversam entre si. Ok. E através de substâncias, através de neurônios, através de receptores, de neurohormônios, de hormônios, enfim, você consegue fazer uma integração desses sistemas. E esses sistemas, eles são sistemas adaptativos. Quem comanda tudo isso, ou está interligado no sistema neuroendócrino imunológico, é a nossa psique, as nossas emoções, o nosso modo de ver o mundo. Tudo isso impacta nesses sistemas, trazendo um equilíbrio orgânico ou um desequilíbrio orgânico. Então, a homeostasia que a gente chama, ou a falta de homeostasia, é que vai determinar saúde ou doença. Saúde é um termo muito amplo, né? Porque dentro da Organização Mundial de Saúde, saúde é um bem-estar físico, fisiológico, psicológico. Mas, na verdade, o que a gente está falando é quanto melhor a sua qualidade de vida, mais harmônico é esse meio interno. E aí, como você começou a sua fala, né? O cabelo é alguma coisa de fora. Agora vamos falar de coisas de dentro. Esse dentro que você está falando é esse meio físico, meio orgânico, que reflete na pele, nos cabelos, no brilho do olho, na sua quantidade de gordura, na sua quantidade de massa muscular, enfim, na tua constituição física. Certo. Então, aquilo que está dentro, não tem dentro e fora, tem um ser. Entendi. Então, só para a gente ir caminhando, né, para
fechar esse assunto. Se eu tenho codificado, por exemplo, no meu DNA, né, uma alopecia androgenética, uma calvície, né, e eu tenho, por exemplo, a expressão desse gene, ok? Então, de alguma maneira, Você com acordou. 25 Você anos... acordou o gene. Isso. Você expressou. Expressou o gene, certo? Do mesmo jeito que eu expressei esse gene, eu posso retornar e fazer com que as coisas aconteçam de acordo com o que está codificado no meu DNA. E eu posso, inclusive, empurrar isso mais lá para frente, ou seja, essa calvície que ia acontecer com 25, eu posso empurrar ela para quando eu tiver 30, por exemplo? O que você está falando é, eu posso tirar o selinho, a marca epigenética, assim como eu posso colocar? Sim. Pode. E, inclusive, hoje, dentro da farmacologia mais sofisticada, está se fazendo já, está em fases bem adiantadas, de medicamentos epigenéticos, que fazem exatamente isso. Porque o que mantém uma cromatina fechada ou uma cromatina aberta são grupamentos químicos. Por exemplo, no DNA é um grupo CH3, metila, Sim. no DNA. A histona, que são proteínas onde a cromatina se instala, se novela, é um pouquinho mais complicado o mecanismo. Mas esse mecanismo mais simples é um mecanismo do tipo metilação. Então, metilar ou desmetilar, às vezes uma cromatina está muito metilada, então está muito fechada, eu posso abrir ou posso fechar. Certo. Então, existem medicamentos que tiram essas marcas ou põem essas marcas. Entendi. Entendeu? E isso pode, na verdade, fazer com que isso está bem adiantado em câncer, em algumas patologias do sistema nervoso central. Então, certo. É uma ideia que se tem, então você pode, e o seu estilo de vida está relacionado com isso. Certo, ok, muito bom. Então, assim, nesse caso, o leque de possibilidades, ele abre ainda um pouco mais, não só, né, nós estamos falando na questão, né, de calvície, mas também, né, em outras patologias e outras coisas que vão acometer as pessoas. Quer dizer, isso é muito interessante. Completamente, né? Porque o conceito que a gente tem de doença é a perda dessa homeostasia, desse equilíbrio. E esse equilíbrio não é estático. A todo momento você está tendo estímulos desequilibrantes e você tem mecanismos de equilíbrio. Então, enquanto você está fazendo isso de uma forma produtiva, você está com o seu sistema, digamos assim, com ausência de doença. Quando isso pode momentaneamente, vamos supor numa depressão, você pode ter um episódio depressivo e não ter um transtorno depressivo. Certo. Isso é momentâneo. É como se você puxasse o elástico volta. Eu puxo mais, o elástico volta. Eu puxo uma hora, o elástico pode romper. Aí eu instalo a doença, eu tenho uma persistência maior, de uma forma crônica, o desequilíbrio, entendeu? Entendi. Regina, é o seguinte, para a gente fechar o nosso bate-papo, é muito importante isso que eu preciso falar para vocês aí, ouvintes, né, do tricologia.guru, um relato, né, um fato que aconteceu comigo e com um cliente na rotina de salão de beleza, e que eu acho interessante colocar, que tem a ver com os cabelos, especificamente com os cabelos em canice, né? Ou seja, os cabelos brancos, né? Então, assim, a gente tinha um cliente muito determinado, né? CDF, muito estudioso, e ele queria USP, medicina da USP ou Santa Casa. Então, eu acompanhei a luta desse rapaz 20 anos, a faixa etária dele era 20 anos, pelo que eu me lembro. Estuda, mas era assim, noite, dia e noite, sem lazer, só focado o tempo inteiro para estudar, porque ele queria, né, ingressar em uma dessas duas universidades. Muito bem, eu assisti, né, o momento da vitória desse meu cliente, né, o Tiago até, não sei se ele tiver a oportunidade de estar ouvindo, inclusive, seria bem interessante, porque há muito tempo que a gente não se vê, porque ele se tornou médico hoje, cirurgião, e nunca mais nos vimos porque saiu daqui do bairro, enfim.
Mas o fato é que eu vi um rapaz de 20 anos com cabelos pretos ficarem brancos por um determinado momento, que foi justamente o período em que ele focou nos estudos, assim, de uma forma, eu diria até que eloquente, sabe? Era uma coisa assim tão... Pesada. Ansioso. Exatamente. E fato é, depois que ele entrou na universidade, na Santa Casa, e passou lá um período de 6, 7 meses, eu vi esses cabelos voltarem a se repigmentar. Existe uma explicação lógica, fisiológica É justamente para isso, para a gente poder passar para os ouvintes, para que eles entendam o quanto é importante a questão do que nós fazemos conosco e como isso reflete em inúmeras coisas, inclusive nos cabelos. Isso é a beleza, a inteligência que eu chamo, né, da vida, né? Realmente a gente não tem nada determinado, fixo. Nós estamos, é lógico que tem rompimentos, algumas doenças que o rompimento é tão extenso que a gente não consegue voltar. Mas tem determinadas coisas que é possível fazer o retorno. Eu acho que caberia, talvez, a gente até fazer uma próxima vez, a gente falar um pouquinho sobre o estresse. Esse menino, na verdade, ele estava sob uma pressão muito grande, não só o trabalho, porque às vezes o trabalho excessivo, ele te cansa fisicamente, mas o trabalho psicológico, a ansiedade, a determinação que eu tenho que passar a qualquer custo, talvez isso tenha causado um desequilíbrio muito grande interno. E quando eu falo desequilíbrio, são substâncias que são liberadas, hormônios, neurotransmissores. O neuropsíquico, então, ele devia estar com endócrino. um sistema nervoso muito, o simpático muito ativo, com muita exigência. Isso provavelmente determinou um estresse. E esse estresse desequilibrou o organismo, e você sabe que existem fatores e cofatores para a determinação da distribuição da melanina. Melanina, exatamente. E existe uma diferenciação celular e tudo mais. Isso desequilibrou e ele acabou expressando, né, essa... É aí que está a expressão do gene que você acabou de mencionar. Exatamente, ele expressou essa condição. No momento que ele aquietou, que ele ficou mais tranquilo, que ele conseguiu o objetivo dele, então o organismo, como não deveria ser uma coisa muito que tem volta, o elástico não tinha quebrado ainda, ok. Ele voltou. Certo. Aí você volta a produzir as substâncias, você volta a produzir, isso depende da alimentação, dos nutrientes que você está, né, fazendo. Quer dizer, se você tem um carro, se você dá uma gasolina de boa qualidade, né, se você trata desse carro, ele vai durar mais ou durar menos, dependendo de como você tem. Então é mais ou menos assim o organismo. O organismo, ele responde. E isso que é a beleza, né? Nada é determinado para sempre, dependendo, como eu falei, da condição. Se você quebra o elástico, a coisa complica. Mas tem muitas coisas que você consegue voltar. Esse caso aí é um caso bastante interessante e bastante elucidativo, né, nesse sentido. Maravilha, pessoal. Bom, é isso, né? Estamos aqui terminando aí, né? Mais uma pena, né? Eu ficaria aqui com a Edna horas e horas e horas a fio, porque, né, neurociência, toda a parte comportamental, isso é um assunto realmente que me agrada muito. Então, assim, né, pessoal, até vou pedir para que a Edna deixe aí uma mensagem aí, né, para vocês associado aí justamente ao que nós conversamos aqui, mas uma recomendação que eu particularmente como profissional aí que sou na área dos cabelos, né, como tricologista, não médico e hairstylist, né, é que nós precisamos pensar também na beleza dos cabelos, né, de forma intrínseca, né, ou seja, cuidar dos nossos cabelos por dentro, né, e cuidar dos nossos cabelos por dentro é justamente pensar, né, que se ele é um marcador de saúde, então nós vamos estar cuidando do corpo inteiro, né.
Então vamos olhar mais, né, tudo aquilo que nós fazemos na vida, como nós comemos, como dormimos, enfim. E vou deixar até para que a Edna termine essa recomendação que eu estou fazendo, que eu tenho certeza que ela pode aí colocar alguns adendos, mas é isso, né? A beleza, ela tem que irradiar, né, interiormente, né, Edna? Continue. E é muito interessante isso, porque quando você fala marcador, eu olho no espelho, né? Uhum. Então, ao se olhar no espelho, existe uma beleza que é uma beleza interna, né? Que ela é expressa nesse externo. Então, esse conceito de beleza, eu acho que a gente tem que entender muito no ponto de vista de saúde, né? Por isso que ele é um marcador. Ele reflete. Por isso que não adianta a gente ficar... Lógico que o produto ajuda, mas não é o produto. Se você tiver um desequilíbrio interno, por exemplo, esse rapaz que você contou, ele podia passar qualquer coisa que os cabelos não iam voltar a ser da cor natural. Exatamente. Mas ele precisou fazer uma mudança interna, e essa mudança interna depende do que você come, depende do que você pensa, do que você sente, ou seja, da sua qualidade de vida. Então é isso aí. Cuidando mais do interno, a gente vai cuidar do externo também. Com certeza. Edna, eu te agradeço aí por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, né? Que você continue aí, né, pilotando aí a educação nesse país, né? Que a gente sabe que é difícil, né? Os docentes aí têm aí um caminho árduo, duro, mas a gente insiste porque nós queremos, né? Melhores pessoas, melhores assuntos, uma melhor saúde, um comportamento melhor, enfim, né? E acho que vocês são os grandes responsáveis, né, por muitos e muitos e muitos seres humanos que estão aí no mundo com representatividade, porque tiveram, né, um professor do teu gabarito, da tua qualidade. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Tom, e falando de ensino, para mim é uma grande realização. Então, quando eu encontro alguém que me convida, tá, para falar sobre o que eu gosto, eu só tenho a agradecer. Então, muito teremos obrigada. muitos outros encontros, eu tenho certeza disso, que a partir desse aqui, quem nos ouvir vai pedir isso, pode ter certeza disso, tá bom? Muito obrigada, Tom. Eu que agradeço. Então, ouvintes, mais uma vez, encerrando aí com o tricologia.guru. Não esqueçam o nosso site tricologia.guru e o nosso Instagram, tricologia.guru. Lá vocês têm todas as informações sobre as palestras, conteúdos, indicações, enfim. Você tem tudo lá que você vai precisar, que você queira, de alguma maneira, no âmbito da tricologia. Produtos, indicações, enfim. É um site, é um podcast direcionado para o trato dos cabelos, de fora para dentro e de dentro para fora. Muito obrigado, pessoal. Até!